Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e hoje eu vim falar para vocês sobre quais são os sinais do autismo na Manu hoje, após quase 3 anos de tratamento. Bom, primeiramente, acho que antes de eu falar como a Manu está hoje, é interessante, importante também eu estar falando um pouco de quais eram os sinais que a Manu apresentava assim que recebeu o diagnóstico de autismo com 2 anos e 7 meses. Bom, a Manu, ela era uma criança totalmente introvertida, ela não socializava, ela falava muito pouco fora de casa, ela falava mais dentro de casa. Fora de casa ela não gostava muito de fazer gracinhas, de ter muito contato com as pessoas, ela tinha questões sensoriais muito grandes, com texturas e principalmente com contato físico. A Manu, ela tinha muitas estereotipias, principalmente tremidinhas, e ela também apresentava muita ecolalia. Outra coisa também que a Manu tinha muito destacado era problemas no sono. Ela tinha um sono muito leve, ela não conseguia desligar a mente dela para entrar num sono profundo e acordava muito fácil. Hoje, após quase 3 anos do diagnóstico, muita coisa evoluiu, porém, muitas novas coisas apareceram. Então, assim, a Manu hoje, questões sensoriais com texturas, por exemplo, a Manu já não tem nenhuma. Lógico que sempre quando ela vai ter contato com alguma textura nova, a gente toma assim um cuidado para apresentar para ela com calma, para que ela não desregule. Então, por exemplo, praia não é algo que a Manu vá com frequência. E apesar dela gostar muito, quando a gente vai, a gente leva ela com um chinelinho, a gente deixa que ela tem a iniciativa para tirar o chinelo, para ter o contato direto com a areia. A gente leva ela para o mar com muito cuidado, passando total segurança para ela. Leva muitas coisas familiares, brinquedos, essas coisas para que ela se sinta confortável. Então a gente ainda toma muitos cuidados com a Manu, porque a gente sabe que se ela se desregular, ela vai ficar muito nervosa e vai ser muito difícil acalmá-la, principalmente se a gente está num passeio longe de casa. Questões sensoriais com contato físico. A Manu melhorou muito, muito mesmo, porém ela ainda tem algumas resistências. Acredito que um dos motivos pelo qual ela melhorou muito foi pelo fato dela já ter condições físicas e verbais de afastar a pessoa e impor limites à pessoa. Então, se a pessoa começa a abraçar, beijar, apertar demais ela mesma empurra a pessoa e fala: para, não quero. Então ela já tem esse cuidado, e também acredito que ela pegou confiança nas pessoas, porque as pessoas em volta aprenderam muito a como lidar com a Manu e como respeitar os limites dela. Hoje em dia ela faz coisas assim que antes ela não fazia, que é, por exemplo, ela entra num elevador com outras pessoas. Antes era uma coisa bem complicada, ela ficava muito assustada. Hoje ela já entra e já vai cumprimentando as pessoas, já vai se apresentando. As pessoas ficam às vezes até meio assim de ver a criança entrando sorrindo: oi, eu sou a Manu. E as pessoas acham graça nessa simpatia dela. É algo que assim, eu fico muito feliz mesmo, porque a Manu era uma criança muito arredia. Em questão do sono da Manu, só melhorou porque ela toma medicação risperidona. Porque a gente já tentou fazer o teste de não dar um medicamento para ela e a gente vê que ela tem muita dificuldade ainda no sono. A diferença é que ela hoje não acorda nervosa como ela acordava antes. A Manu, ela tinha o terror noturno, então ela acordava gritando, chorando desesperadamente, e era muito difícil fazer com que ela realmente acordasse, porque ela acordava, mas era como se ela estivesse num processo entre estar meio acordada, meio dormindo, e ela não sabia a realidade da coisa. Então era uma coisa muito difícil, muito assustadora mesmo. Então hoje não, hoje ela simplesmente acorda sem sono, quer brincar, quer conversar. Então, por enquanto, a gente ainda não pode deixar ela ficar sem a medicação. E a medicação também não é só para dormir. O risperidona não é um remédio para dormir. Esse é um efeito colateral do remédio, que é uma vantagem.
O risperidona é para outras questões de manter ela mais tranquila, mais calma, mais concentrada. Então o sono dela melhorou em partes, nessa questão dela pelo menos acordar mais calma, mas a gente vê que ainda é necessário. Ela necessita da melatonina para pegar no sono, porque mesmo que ela esteja com muito sono, ela não consegue ainda se concentrar para desligar a mente dela, relaxar e pegar no sono tranquila. Quando acontece alguma situação assim, da gente esqueceu de pedir a melatonina, porque a gente compra na farmácia de manipulação, ou a farmácia teve algum problema e não consegue entregar o remédio, e a gente fica 1 ou 2 dias sem melatonina, a gente já nota uma diferença muito grande nela, porque ela demora bastante tempo para conseguir pegar no sono, né? Mas não fica mais tão irritada quanto antes, simplesmente ela não consegue dormir. Antes era uma coisa bem mais complicada. Estereotipias a Manu ainda tem muitas, principalmente quando ela está muito feliz ou quando ela está muito cansada. As estereotipias dela normalmente são o de balançar as mãozinhas, o de dar umas tremidas, ela faz uma força tão grande que ela chega a tremer o corpo dela, e a corridinha de um ponto para o outro da casa. Então ela normalmente escolhe o corredor daqui de casa e ela corre até a porta do quarto dela e vem para a sala e fica repetindo essa corridinha várias vezes até que a gente consiga distrair ela com outras coisas. A Manu hoje, para olhares leigos, eles não notam muitas coisas na Manu. Ela conversa, ela interage, ela tem um bom aprendizado das coisas, mas para quem tem um pouco de conhecimento sobre o autismo, consegue ver nitidamente que ela não é tão desenvolvida quanto uma criança da idade dela. E isso fica muito nítido quando ela está próximo de uma criança da idade dela. É uma coisa assim que até pra mim fica muito nítido, porque eu não tenho um convívio muito próximo de crianças da idade da Manu. A gente vê de vez em quando um coleguinha da escola, uma prima, mas não é algo que tá diariamente. E aí eu vejo o desenvolvimento da Manu do dia a dia, eu vejo, nossa, a Manu tá muito evoluída, ela tá muito bem, tem poucas características autistas, poucos atrasos no desenvolvimento. Porém, quando eu vejo ela brincando com uma criança da idade dela, eu vejo que é bem grande a diferença ainda. A Manu, ela tem uma maturidade menor, ela é mais infantilizada que uma criança da idade dela. Eu vejo que as crianças de 5 anos já têm uma certa malícia, você já não consegue enganar elas com facilidade, com brincadeirinhas de fazer alguma pegadinha com elas. E a Manu, ela é mais inocente. A Manu, você consegue fazer ela acreditar em qualquer coisa que você fala. Então essa é uma preocupação que eu tenho, de que as pessoas do mundo, né? Então eu tenho que ainda trabalhar bastante com isso, essa malícia na Manu, essa inocência da Manu. Então é isso que eu falo. Quando ela tá próximo de uma criança da idade dela, pra mim fica bem mais visível as características autistas dela. Ela já consegue brincar com outras crianças. Eu percebo que as crianças brincam com ela bem tranquila, não fazem nenhuma distinção, pelo menos até hoje eu não senti isso. Pelo contrário, as crianças são muito acolhedoras, mas eu percebo que as crianças acabam, talvez por influência dos pais ou automaticamente, cuidando muito da Manu durante as brincadeiras. Então eu vejo que elas sempre estão puxando a Manu na brincadeira. Não é uma coisa ainda tão automática. Ela necessita ainda de muito amparo, de muito apoio para conseguir acompanhar as outras crianças da idade dela. Mas de modo geral, nesses 3 anos de terapia, a Manu evoluiu muito mesmo. E acredito que um dos motivos pelo fato que eu falo que ainda se nota muitas características autistas da Manu, é que muitas características da Manu, quando ela era bebê, se confundiam com gestos de bebê. Então, assim, os bebezinhos normalmente ficam balançando as mãozinhas, ficam dando gritinhos. Então, alguns comportamentos autistas da Manu, quando eram pequena, acabavam se confundindo com características de bebês atípicos, qualquer bebê, né? E hoje que ela é uma criança maior, que ela faz alguma estereotipia,
fica mais visível, fica mais nítido e acaba chamando mais a atenção. Então não é que a Manu tenha regredido em algum ponto, simplesmente algumas características dela se tornaram mais evidentes depois que ela cresceu. E também não é uma coisa que eu me preocupe tanto. Eu me preocupo em chamar a atenção dela durante uma estereotipia se eu percebo que ela tá repetindo demais. Então eu chamo a atenção dela de que forma? Brincando, fazendo um carinho, chamando para uma brincadeira, chamando para uma atividade. Nunca repreendendo, porque pra mim não é nada errado. Pelo contrário, eu sei que ela tá fazendo isso porque é uma necessidade dela, porque é prazeroso pra ela. Então, nunca vou estar chamando a atenção dela, nunca vou estar obrigando a Manu a se comportar como a sociedade espera só para encaixá-la à força. Não. A Manuzinha, ela tem essa necessidade, então ela vai fazer enquanto ela mesma se sentir à vontade de fazer, enquanto ela não encontrar algum reforço que faça com que ela descarregue essa necessidade da estereotipia. Então pode ser que ela ache algum brinquedo, alguma ferramenta pequena que ela consiga relaxar com isso. Mas até que isso aconteça, ela vai fazer as estereotipias dela à vontade e eu estarei lá sempre normal para isso. Então é isso, pessoal. É só para dar uma como que a Manu tá hoje, né? Evoluiu muito. 3 anos de terapia fez uma diferença muito grande. Todo mundo que convive com a Manu, que não convive muito com a Manu e quando revê ela, sempre fala que a Manu é outra criança, que ela tá uma criança muito mais tranquila, que ela tá muito mais agradável, mais tranquila de se lidar com ela. Então a evolução dela é muito grande, mas ainda temos muita coisa para trabalhar com ela. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like de vocês e comentem aqui também como que é a experiência de vocês, como que tá sendo a evolução do filho de vocês com as terapias. Um beijão, pessoal. Tchau!